Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. E faremos a leitura de todo o capítulo, versos 1 ao verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 1 a 18. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia, para acompanhar conosco a exposição. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos amados, no princípio, as cortinas da eternidade se abrem e começa o tempo. E no começo do tempo, criou Deus os céus e a terra.
Aí a história se desenrola. Deus cria o homem cai. Deus manifesta o seu plano eterno de redenção. Na plenitude dos tempos vem o seu Filho, se encarna, vive entre nós, morre por nós, ressuscita para nossa justificação, retorna ao céu, envia o Espírito Santo, e a igreja então se espalha e proclama o Evangelho até os confins da terra. Quando então todos aqueles que Deus escolheu forem chamados para chegarem ao arrependimento, para a salvação, então Jesus Cristo aparecerá nos céus com grande glória e poder. E então será o fim, quando ele julgar as nações, destinando os salvos para a bem-aventurança eterna, e os réprobos e ímpios para a condenação eterna. Então fecha-se a cortina do tempo e abre-se a cortina da eternidade, onde nós estaremos para sempre e sempre com o Senhor. É sobre esta verdade magna da segunda vinda de Cristo que o apóstolo Pedro vai tratar conosco neste capítulo. E a primeira coisa que ele tem o cuidado de dizer para a igreja, podem notar isso, é que ele está reprisando, enfatizando e tornando a enfatizar a mesma verdade que já vem ensinando na primeira epístola, na segunda epístola, e ele vai nos dizer que esta mesma verdade foi ensinada pelos profetas, esta mesma verdade foi ensinada por Jesus, e esta mesma verdade foi ensinada pelos apóstolos, de tal maneira que a segunda vinda de Cristo não é uma inovação. A segunda vinda de Cristo é uma verdade pivotal, nuclear do cristianismo, e ele está exatamente tratando deste assunto. É importante entender para nós que a Escritura toda, desde os profetas, passando por Jesus, passando pelos apóstolos, trata deste ponto central da Escritura, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Fisicamente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente, triunfantemente ele voltará. Esta é a verdade que Pedro está nos ensinando nesta noite. Mas notem vocês que Pedro, ao ensinar esta verdade gloriosa, ele tem um tom pastoral, um cuidado pastoral. Até porque a igreja está vivendo hoje cercada de muitos perigos, de muitas ameaças, de muitos falsos mestres, de muitas falsas doutrinas, que podem desviar a atenção da igreja para outro lado, ou podem tirar da mente e do coração da igreja esta verdade que deva aquecer a nossa alma, direcionar os nossos passos e ser um vetor na nossa vida espiritual. Então ele começa, a partir do verso 3, a tratar do perigo, do ataque dos falsos mestres. Eu chamo a sua atenção para isso. Primeiro, notem em que tempo eles vão de surgir. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E aí é preciso entender que últimos dias não é, como alguns pensam, apenas os últimos dias dos últimos dias. Mas últimos dias é um termo técnico do Novo Testamento que representa o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E então é nesse tempo, meus amados, que vai surgir o engano religioso, que vai surgir a apostasia. É nesse tempo que esses falsos mestres e escarnecedores virão para dizer o seguinte: não, Jesus não virá. Acalme. O mundo sempre esteve como sempre esteve. Ele não mudou e não vai mudar. Essa esperança é uma quimera, esse sonho é uma utopia, essa volta é uma promessa vazia. Isso não precisa trazer nenhum cuidado para o nosso coração.
Mas aí Pedro vai nos informar que esses falsos mestres têm um estilo de vida muito claramente definido no verso 3, e eles estão andando segundo as suas próprias paixões. E eu chamo a sua atenção para isso. Quando a teologia é ruim, a ética é ruim. Quando a doutrina é boa, a ética é boa. Se eles estão ensinando uma mentira, a vida deles vai ser uma mentira. Se eles estão enganando, eles vão ser enganados. E por isso eles andam segundo as suas paixões. E aí você vai notar qual é o ensino desses falsos mestres. Veja o verso 4 comigo. E eles andam dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Eles colocam em dúvida. Note que o diabo que está por trás das falsas doutrinas e dos falsos mestres é o padroeiro dos falsos mestres, é o mestre dos falsos mestres. Ele sempre começa com a dúvida: é assim mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Mas onde está a promessa da sua vinda? E eles argumentam, olha você, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, a segunda vinda não vai acontecer. Agora eles não colocam em dúvida, eles negam, e agora eles não negam, eles zombam. E eles argumentam com um argumento falso, de que o mundo sempre foi igual, nunca mudou nada, nunca aconteceu nenhum sinal do juízo de Deus, da intervenção de Deus no mundo. E aí entra o ponto que está no versículo 5, eu chamo a sua atenção, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo deste tempo afogado em água. Então notem vocês que o problema dos falsos mestres não é de memória. O esquecimento deles não é falta de memória. O esquecimento deles é conveniência. Conveniência. E o apóstolo Pedro então vai argumentar conosco 3 coisas importantes. Primeiro, o mundo que existe foi criado pela palavra de Deus. O mundo que existe já sofreu o juízo de Deus pelo dilúvio, segundo a palavra de Deus. Então, quando você olha para trás, tem um juízo sim. Deus destruiu esse mundo pelo dilúvio. Então, Deus já provou que quando Ele fala que vai derramar juízo, Ele derrama juízo. Mas quando você deixa de olhar para trás e olha para frente, ele diz o seguinte: pois é, agora para frente haverá um momento em que Deus vai fazer isso de novo, não mais com água, mas pelo fogo, segundo a palavra de Deus. Então o universo foi criado pela palavra de Deus, o juízo do dilúvio veio pela palavra de Deus, e o juízo final na segunda vinda de Cristo, quando o mundo será entesourado para o fogo, acontecerá também segundo a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção agora para a questão dessa destruição do mundo, que é o juízo de Deus no futuro. Você pode ler comigo o versículo 7, por gentileza? Vamos juntos? Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Irmãos, esta cena que Pedro está descrevendo é uma das cenas mais dramáticas do universo. Você que gosta de assistir filmes de ficção, que fica impressionado com os filmes que retratam cenas dramáticas, apocalípticas, você, ao examinar esse texto, percebe que a mente mais arguta para criar os filmes de ficções mais arrojados não beiram, não arranham a superfície do que Pedro está dizendo aqui. O que Pedro está nos informando em 3 versículos, eu chamo a sua atenção primeiro para o 7, que diz que os céus que agora existem. Que céus? A Bíblia fala de 3 céus. Desse céu que nós enxergamos olho nu, desse céu que nós não enxergamos olho nu, que é esse vasto cosmos de Deus, dos bilhões de galáxias,
que os estudiosos dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E tem o céu, habitação de Deus e dos remidos. É claro que o céu, habitação de Deus e dos remidos, não vai ser atingido pelo fogo, porque não foi afetado pelo pecado. Mas pense você, neste vasto cosmos, que está para além da nossa capacidade de ver e de sondar, dizendo o apóstolo Pedro, diz que esses céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo. Você já pensou no incêndio dessa proporção? Mas notem comigo o versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus, notem céus no plural, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Chama a sua atenção para esse detalhe aqui do texto: os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão. Você percebe que o universo começa a derreter pelo fogo. Já pensou numa cena dessa? Confira o verso 12. Olha comigo o verso 12. Vamos juntos? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Você já parou para imaginar essa cena? Não é de botar medo. Se você quiser ler isso com mais detalhes, Apocalipse 6, versos 12 a 17, o teto do universo começa a cair. As colunas começam a balançar como que num grande terremoto. E os homens mais poderosos, desesperados, não encontram uma saída, não encontram um buraco, não encontram uma caverna, e eles estão com medo, não da morte, eles estão querendo a morte. Porque chegou o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso. É essa cena, com essa gravidade, com essa contundência, é que Pedro está descrevendo para nós. É curioso que em 1985, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, escreve um livro chamado Perestroika. E nesse livro, ele afirma que o arsenal nuclear daquela época de 85, se detonado, daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. Transformá-lo em poeira cósmica. De tal maneira que pelo menos a terra, para se desfazer abrasada, não há nem necessidade mais de uma intervenção sobrenatural, porque o próprio homem, ao apertar de botões, pode transformar o nosso planeta em poeira cósmica. Mas podem ter certeza, não será o homem que vai acionar esse gatilho. Quem vai fazê-lo é o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, queridos, surge uma pergunta, porque os ímpios estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ele não virá, isso é bobagem, o mundo nunca mudou, não vai mudar. Mas agora a pergunta não é do ímpio que zomba e escarnece mais, a pergunta agora é da igreja, a pergunta agora é do crente, a pergunta é do seu coração, é do meu coração. Quando você vê o mundo tão turbulento, quando você vê tanta violência, quando você vê tanta maldade, quando você vê tanta gente se matando, quando você vê tanta gente se prostituindo, quando você vê tanta injustiça, quando você vê o mundo de cabeça para baixo, quando você vê o terrorismo, quando você vê a fome, quando você vê a guerra, quando você vê o mundo desesperado, diz: meu Deus, por que o Senhor não volta logo? Quantos crentes dizem para mim: pastor, como eu anseio que Jesus volte, eu não aguento mais. E essa é a pergunta, notem comigo por favor o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A demora da sua vinda decorre nisso, irmãos. O tempo
na perspectiva de Deus, é diferente do tempo, na minha perspectiva. 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Deus criou o tempo, mas Deus está para além do tempo. Tempo é um elemento diferente da eternidade. Eu explico. Por exemplo, se você diminuir 1 milhão de anos da eternidade, eu pergunto para você, quanto sobrou? Quanto? Eternidade. Mas se você diminuir da eternidade 1 bilhão de anos, quanto sobrou? Eternidade. E se você pudesse subtrair 1 trilhão de anos da eternidade, quanto sobrou? Eternidade. Então Deus que está para além do tempo e para fora do tempo, que domina sobre o tempo, para Ele 1000 anos e um dia é a mesma coisa. E um dia como 1000 anos é como um dia. Ele não vê o tempo como você e eu vemos. Segunda coisa importante destacar. Por que então Deus parece demorar para Jesus voltar? Você pode ler o versículo 9 para mim, comigo? Vamos juntos? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Notem vocês que o retardamento não é do Senhor. O retardamento da promessa não é dele. Alguns a julgam demorada. Alguns a julgam demorada. Mas por que ainda está demorando? E a resposta de Pedro é que é a misericórdia de Deus que estende o tempo para que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Ao contrário, o seu desejo é que todos sejam salvos. Todos quem? Universalismo? Não. Não. Não há universalismo. É claro que não são todas as pessoas, sem exceção, que serão salvas. Todas as pessoas, sem acepção, serão salvas. Todas as ovelhas de Cristo. Todos aqueles a quem Deus amou e escolheu, Ele há de chamar, e no momento em que o último que Deus escolheu for chamado, então Ele virá. Agora notem vocês, essas pessoas precisam ser chamadas, e Deus está dando oportunidade a você e a mim, a chamar essas pessoas, para que essas pessoas a quem Deus escolheu, sejam chamadas, e recebam a graça, e sejam salvas. É por isso que parece-nos que está sendo demorado. Mas aí, Pedro começa a falar então de a forma que Jesus virá. A forma que Ele virá. Veja comigo o verso 10, parte A. Vamos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Ponto. O que significa isso, virá como ladrão? Significa que o dia que Jesus voltar não vai ser um dia óbvio. Não vai ser. Irmãos, como é que é a nossa rotina? Você levanta todo dia, lava o rosto, alguns tomam um banho, bota a roupa, toma café, sai de casa, leva filho para a escola, vai para o trabalho, pega um trânsito complicado, dá buzinada, recebe buzinada, chega, o escritório está cheio, a fábrica está lotada, problema aqui, problema ali. Quando Jesus voltar, o dia ou a noite vai ter essa mesma característica. Vai pegar gente no trânsito, vai pegar gente dormindo, vai pegar gente acordado, vai pegar gente trabalhando, vai pegar gente descansando, vai pegar gente no flagra do pecado, vai pegar gente de todo jeito. Todo jeito. O ladrão não manda telegrama, fala, vou chegar hoje na sua casa. Ele chega em hora inesperada. É isso que Pedro está nos informando. Portanto, meus amados irmãos, cabe a você e a mim vigiarmos. Temos azeite na nossa lâmpada. Estarmos preparados.
Mas agora Pedro vai além e vai falar sobre o efeito da segunda vinda na criação. Essa parte do 10 nós já examinamos, mas meus irmãos, isso é uma coisa que precisa ser reenfatizada. Qual é o efeito dessa vinda repentina, inesperada na criação? Versículo 10, parte B. No qual, você pode contar a leitura comigo? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Então preste atenção. Você e eu investimos na terra, é claro que investimos. Não é verdade? Nós temos um patrimônio. Construímos a nossa casa, ou alugamos uma casa. Se temos um dinheirinho de folga, nós investimos no imóvel. Mas preste atenção, se você investir aqui, como se aqui fosse a sua casa permanente, se o seu coração está aqui, se o seu tesouro está aqui, se o que é valoroso e significativo para você está aqui, se tudo que você espera e tem na vida é aquilo que você construiu aqui, saiba disso, você está entesourando para o fogo. É nesse sentido que o missionário que trabalhou com os índios aqui na América do Sul, que foi mártir entre eles, disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quando você investe naquilo que é eterno, o fogo não destrói. Mas quando todo o seu investimento é um investimento material, em coisas materiais, apenas para esta vida, apenas para esse mundo, no dia que Jesus voltar, tudo isso vai ser atingido e não sobra nada a não ser cinza. Onde você está construindo o seu patrimônio? Jesus Cristo nos alertou: ajunte tesouro lá no céu. Porque lá nem a traça, lá nem a ferrugem, lá nem os ladrões e lá nem o fogo vai queimar. Mas notem comigo, que agora Pedro vai tratar da consumação de todas as coisas. E se todas as coisas vão ser consumadas, então algumas atitudes precisam ser tomadas. Primeiro, precisamos estar preparados. Versículo 11. Você lê comigo, por favor? Vamos juntos? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora notem aqui que Pedro é um pastor e um pregador. E ele está pregando o sermão dele e vai fazer a aplicação. Como o pastor Erival faz para nós aqui de vez em quando, né, pastorzão? Não tem pregação sem aplicação. Porque não adianta eu expor uma verdade e você ficar aí no seu banco perguntando: e daí, o que isso tem a ver comigo? Ok, Jesus vai voltar, ok. Mas eu não sei quando ele vai voltar. E aí, agora? E eu? O que eu faço aqui hoje? Aí Pedro está dizendo o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Pedro não tem dúvida, ele sabe que todas as coisas vão ser desfeitas, nos céus, na terra, nas coisas que foram construídas em cima da terra, vão ser desfeitas. E se vão ser desfeitas, que implicação tem isso na minha vida? Aí ele diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crê que Jesus vai voltar e não leva Jesus a sério, você tem uma esquizofrenia teológica. Se você crê que vai ter um juízo final e você brinca com a sua vida espiritual, você é insano espiritualmente. Mas tem mais. Precisamos primeiro estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aí, em vez de você ficar especulando a questão escatológica, será que dia que vai ser, como é que vai ser, etc. Em vez de você ficar aí na comissão do planejamento, talvez fosse melhor para você fazer parte do comitê de recepção. Está preparado. Segundo, precisamos aguardar a segunda vinda com exultante expectativa. Olha o verso 12, parte A. Esperando. Agora deixa eu fazer uma perguntinha, não precisa levantar a mão não. Honestamente responda isso. Você espera a volta de Jesus? Nesse mundo agitado que você vive? Estudando, trabalhando, fazendo concurso, etc. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Tem tempo para você esperar a volta de Jesus?
Você pensa na volta de Jesus? Você aguarda a volta de Jesus para a sua geração? Porque hoje alguns estudiosos da escatologia começam a fazer cálculos. Não, Jesus só vem daqui a 500 anos. Pode ficar tranquilo, na nossa geração não vem. Pode dormir sossegado. Paulo não pensava assim, Pedro não pensava assim, os apóstolos não pensavam assim. Então você deve viver esperando, na ponta dos pés, esperando, aguardando, ansiosamente. Você deveria dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É a sua recompensa. Mas mais do que isso, precisamos não só esperar com exultante expectativa, mas precisamos apressar. Olha o verso 12 ainda. E apressando a vinda do dia de Deus. Aí você pergunta: bom, então não estou entendendo. Se está tudo no controle de Deus lá em cima, como é que aqui embaixo eu posso mudar essa agenda e esse calendário? Por que é apressar uma coisa? É antecipar, não? Está marcado para o mês que vem, mas pode ser daqui a uma semana. Mas como assim eu posso apressar a vinda do dia de Deus? É que, na verdade, o próprio Jesus, no sermão lá do Monte das Oliveiras, o seu sermão profético, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. De tal maneira que parece demorado, porque Deus está aguardando que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que a igreja de Deus é missionária, ela tem o compromisso de levar este evangelho até os confins da terra, porque Jesus Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e essas pessoas precisam ser chamadas. E no momento em que esses todos que Deus escolheu forem chamados eficazmente, então Ele vem. E é nesse momento que a igreja entra nessa agenda, para apressar o dia da vinda de Deus. Mas mais do que isso, nós precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação. E eu chamo a sua atenção para o verso 13 e peço que você leia comigo. Vamos juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pense comigo o seguinte: se eu falar para vocês assim, olha, está previsto para o futuro a cidade de São Paulo pegar fogo, todinha. Zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste. O que você ia fazer? Ia mudar de São Paulo. Está doido. Estou desesperado, estou com medo. Estou com pânico. Porque o que ele está dizendo o seguinte no verso 12? Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Você está debaixo de um teto que vai derreter na sua cabeça. O que eu vou fazer? Ficar com medo, com pânico, desesperado? Desesperado deveriam ficar os ímpios. Para eles não tem saída, para eles não tem refúgio, para eles não tem caverna, para eles não tem nada que vai livrá-los da ira do Cordeiro de Deus, e não tem nada que vai livrá-los da presença do julgamento santo e justo de Deus. Mas para nós, olha aí o versículo 13, nós porém, note que o porém é adversativa, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a sua esperança não é o derretimento do planeta, a sua esperança não é o juízo que vai assolar e abalar o universo, a sua esperança é a chegada dos novos céus e nova terra, é a bem-aventurança eterna. É claro, irmãos, que quando a Bíblia fala novos céus e nova terra, não está falando que Deus vai destruir a terra e os céus que vão se derreter, no sentido de aniquilar. Assim como o dilúvio não aniquilou a terra. Significa que Deus vai limpar, purificar. Na linguagem de Romanos, redimir a criação do seu cativeiro. Mas nós, que estaremos com Ele, aguardamos a Ele, desejamos ardentemente que Ele volte e apressamos a vinda dEle, vamos receber naquele glorioso dia da volta de Jesus, novos céus
e nova terra. E aqui eu concluo com as exortações finais do apóstolo Pedro. Primeira coisa que Pedro vai dizer é o seguinte, versículo 14. Pode ler comigo? Por essa razão, olha a finalidade. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, repreensíveis. Você que está esperando a volta de Jesus, você que está esperando novos céus e nova terra, você que está esperando a bem-aventurança eterna, isso tem que mudar a sua vida. Então você tem que se empenhar, se esforçar para ser achado o quê? Em paz. Então para de brigar por motivos fúteis. Para de gastar sua energia com coisas que não têm valor. Que Jesus encontre você em paz. Segundo, que Jesus encontre você sem mácula, sem mancha, sem nódoa, sem pecado, sem sujeira na sua vida. Que Jesus encontre você irrepreensível. E eu pergunto, é assim que você está vivendo? É dessa maneira que vai encontrar você? Segunda implicação e exortação prática. Aceite a verdade de Deus. Confira aí os versos 15 e 16. E aí eu acho maravilhoso, porque ele vai tratar desse assunto, de que as cartas de Paulo eram cartas canônicas, eram chamadas de escritura já no tempo de Pedro. E Pedro admite que Paulo era um homem que foi vocacionado por Deus para escrever e falar sobre coisas que eles achavam, os apóstolos achavam complexas, difíceis de entender. E é só ler Romanos para perceber que isso é fato. Mas os falsos mestres são aqueles que deturpam as escrituras para a destruição deles mesmos. Então cuidado, querido irmão, para que nessa jornada da vida até Jesus Cristo voltar, o seu coração não seja seduzido pelo ensino dos falsos mestres, que deturpam as escrituras, para que eles pereçam e levem você também a perecer. Mas finalmente, ele diz no versículo 17, eu chamo sua atenção para isso, confira aí comigo, por gentileza. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Note que começa o capítulo alertando sobre o perigo dos falsos mestres e termina o capítulo alertando sobre o perigo dos falsos mestres. No contexto da segunda vinda de Cristo. Cuidado, para que o falso ensino não enrede o seu coração e não tire os seus olhos do alvo que é Jesus Cristo. Ele termina então com o versículo 18, dizer que longe de você ser arrastado pelo erro dos falsos mestres, você deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso lindo, porque ele enfatiza duas coisas, graça e conhecimento, cabeça e coração, teologia e vida, doutrina e ética, ortodoxia e piedade. Há muitas pessoas que pensam que nós devemos crescer só em conhecimento. Estude, 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 e não tem nenhum problema em estudar. Deve estudar, até um pouco mais. Mas se esse estudo não está gerando vida, quebrantamento, piedade, santidade, arrependimento, mudança de vida, se só tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, este não é todo o projeto de Deus. Cresça no conhecimento, cresça na graça. E ele conclui com a doxologia, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você está aguardando a volta de Jesus? Você deseja a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está apressando a volta de Jesus? Você crê nessa verdade? Que implicações essa fé, essa crença, essa confiança, essa certeza produz no seu coração? Você está vivendo em paz? Você está vivendo sem mácula? Você está vivendo de forma irrepreensível? Você tem se guardado deste mundo mau para dizer: Senhor Jesus, eu estou pronto.
Eu estou preparado. Todo dia eu estou aguardando, como que na ponta dos pés, ansiosamente, aquele dia que o Senhor romperá nas nuvens e virá com grande glória e poder, acompanhado do teu séquito de anjos e dos remidos. E então os mortos ouvirão a tua voz e sairão dos túmulos. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Feche seus olhos, por favor. Curva sua fronte. Deus está aqui nesta noite. E Ele hoje quer confrontar o seu coração, porque o juízo se aproxima. Porque quando Jesus voltar, a porta se fecha. Não tem mais chance para se preparar. Não dá para comprar azeite, não dá para emprestar azeite. Não adianta parecer crente, ser filho de crente, frequentar a igreja, ter cacuete de crente, nada disso vai valer naquele dia. É preciso que você tenha tido a sua experiência verdadeira de salvação. Então hoje, agora, é um tempo de oportunidade. Que você se arrependa, que você se reconcilie com Deus, que você se volte para Deus. Para que aquele dia não pegue você de surpresa. Porque você não é filho da noite, das trevas, você é filho da luz. Você não será pego de surpresa, você está aguardando, você está esperando, você está desejando ardentemente que Jesus volte. Eu quero orar por você. Se você nesta noite quer colocar a sua vida diante de Deus, Senhor, eu quero estar preparado. Trabalhe o meu coração. Eu queria orar por você, onde você está. Se você deseja que eu faça isso, ponha-se em pé onde você está. Eu vou orar por você nesta noite. Em nome de Jesus. Pode se pôr em pé onde você está. Eu quero orar por você. Querido Deus, glória ao teu nome, porque nesta noite pudemos olhar para a tua palavra e relembrar esta gloriosa promessa de que Jesus vai voltar. Vai voltar em breve. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele nos ordenou a vigiar, a estarmos preparados, santificando a nossa vida, apressando o dia da tua volta. E nós pedimos em nome de Jesus que nesta noite tu toques o nosso coração, desapegando-nos das coisas deste mundo, colocando o nosso coração nas coisas eternas, nas coisas que se não veem, porque elas são eternas. As que se veem são passageiras. Então Deus gera no nosso coração uma nova escala de valores. Gera no nosso coração sede das coisas lá do alto. Gera no nosso coração, Deus, apego às coisas do céu. Gera no nosso coração um ardente desejo de que Jesus Cristo volte em grande glória e poder, para buscar-nos, para estarmos com Ele para sempre. Prepara o teu povo, Senhor, e aqueles que nesta noite colocam-se nas tuas mãos, reveste-os com a tua graça e com o teu poder, para que eles possam viver de modo digno desta gloriosa vocação, até aquele glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, aleluia, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à tua destra, e porque Ele há de voltar com grande glória e poder. Então nós te adoramos por isso, em nome de Jesus, aleluia, amém. Podem assentar, queridos.